Olá! Olha só, gente, a gente está de volta aqui a mais um episódio desse pobre cast que deve ter Só tem meu pai, minha mãe e o seu gerente escrito no canal. Mais uma vez a gente está de volta, o 96º episódio, né? De novo com ela. Esta moça que já esteve presente há muitos anos atrás, há tanto tempo que foi o quê? Foi abril de. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi abril de 2020, 2021, aliás. Ela que teve a sorte, todos sabem, né, de me conhecer, ela sabe disso. Mas, enfim, está aqui com a gente porque ela faz um trabalho muito legal. E como a gente está no mês do autismo, para quem não sabe, um mês de conscientização do autismo, para quem não sabe, que todo mês, né, as pessoas se conscientizam de um determinado tema relacionado à saúde e, enfim, o Abril Azul é voltado para a conscientização do autismo. Assim como Setembro Amarelo, tem Outubro Rosa, várias coisas. Hoje ela está aqui de volta. É professora de educação física, enxadrista. É enxadrista que fala? Isso. Enxadrista. Faixa roxa de. Vai lembrando aí, meu filho. Faixa roxa. Sei não. Não, você falou que tem uma faixa aí fora a sua especialidade. O óculos de cerimônia. Faixa roxa de quê? Não, sou faixa azul de judô. Faixa azul de judô. Faixa. Tem mais outra faixa? Corda branca de capoeira. Faixa branca de aikido. Então, especialista em várias artes marciais, mas é a primeira sensei de Arapiraca, uma das primeiras do estado de Alagoas, e também trabalha, né, tem especialidade em, eu vou tentar falar, psicomotricidade. Isso, acertou. Né? E tem alguma coisa do método ABA, não é ABA? É método ABA que fala? Isso, ABA naturalista. Tenho formação em ABA naturalista. Então, ela trabalha com a galera que não é portadora, não, que você falou. Como é que a gente se refere? Indivíduos com transtorno do espectro autista, Isso. transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outros. Será que eu tenho desconto aí? Do neurodesenvolvimento. Isso, de indivíduos com transtorno de neurodesenvolvimento. Será que eu tenho desconto aí? Você sabe por quê? Então, Juliana Abreu está aqui com a gente. Juliana, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Seja bem-vinda aí a esse pobre cast aí que gosta de levar informações e, enfim, espero que a gente bata um bom papo. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Primeiro vou pedindo desculpa pelas tosses que vão acontecer durante o bate-papo. Mas é isso, eu sou, como você falou, eu sou formada em Educação Física, minha graduação é em Educação Física, minha especialização é em Psicomotricidade
em transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente autismo. Tenho formação em aba naturalista. Trabalho sou sensei de karatê, sou faixa preta de karatê e praticante de outras artes marciais, como você falou. É isso. Agora então, para quem quiser ver, a Juliana já esteve aqui, o episódio vai sair aqui no canto esquerdo aí da tela de vocês, mais ou menos para cá, ó, da Juliana aqui. Tá? Vai estar aí o card, e aí vocês dão uma olhada, que ela conta um pouquinho da história de vida dela também. Mas eu vou começar perguntando para ti, antes da gente entrar nesse tema, por que educação física? Embora a gente já tenha falado isso, mas só para... Então, não... quando é criança a gente pensa, né? Vou fazer tal área, tal área. Eu não pensava em fazer educação física. Eu pensava em fazer ou biologia ou psicologia. Eram as áreas que eu tinha interesse, psicologia e biologia. Só que eu treino karatê desde criança. E com o karatê abriu a visão para a educação física. Então, o motivo mesmo assim foi a prática do karatê. Como eu era praticante de karatê, eu vi uma possibilidade de trabalhar voltado mais para essa área corporal, da cultura corporal. Uhum. E o que? Mas você pensou, e as artes marciais foi porque você era muito quietinha e tua mãe e teu pai te botaram nisso? Quietinha eu era, muito quietinha mesmo. Era tímida. Bom, era tímida, mas, enfim. Eu era pequenininha e meu irmão começou a treinar uma arte marcial, que não era karatê. E depois eu tinha sempre uma ideia de querer me defender. Tinha muito isso. Eu quero saber me defender. Eu não quero ser uma pessoa que é indefesa, né? E aí foi a partir disso que eu quis treinar karatê. Das artes marciais que eu vi na época, foi o que me chamou a atenção. E aí eu quis a partir disso. Só que assim, partiu de mim à vontade, né? Depois, aí tive um incentivo mais da minha mãe e eu comecei a treinar. Vem cá, e onde que entra a tua ideia de trabalhar nessa área, especificamente? Assim, você não dá área, aliás, você não dá aula, né, das artes marciais, enfim, que é só para essa coisa. Você também dá aula para as pessoas que não têm, enfim. Por que trabalhar com as pessoas que têm transtorno de neurodesenvolvimento? Então, eu nunca tinha pensado, eita, vou trabalhar com isso. Por exemplo, quando estava na universidade, não foi algo planejado, pensado, assim, vou trabalhar com isso. Na verdade, foram situações que foram aparecendo, e aí outras pessoas, na verdade, viram antes de mim, não, você consegue lidar bem com essas crianças, com esses alunos, porque não foca nisso? E aí eu ainda fiquei um pouco assim, porque não, preciso estudar muito, né, para poder trabalhar assim, né, com eles. Mas com o tempo foi passando assim, e eu fui vendo assim que realmente assim, olhando para trás desde o início de quando eu dava aula, eu sempre tive realmente essa gostava de dar aula para eles assim, né? Quando tinha um outro no estágio ou nas aulas de karatê mesmo, e tinha realmente essa facilidade assim. E daí foi quando eu
eu pensei, surgiu a ideia de fazer a especialização nessa área, e, e porque eu acho muito interessante, assim, extremamente interessante. É uma coisa que eu gosto muito de estudar e me faz conhecer melhor, assim. Eu gosto de entender, gosto de conhecer, então foi mais ou menos assim. Mas o fato, enfim, você acha que você nasceu assim já com essa vocação de acho que, enfim, vou reformular a pergunta. Tu acha que a tua fé, já entrando, que é óbvio que essa sempre é a intenção da gente aqui, te ajudou a escolher esse caminho? Quando a gente fala em vocação, né? Vocare, né? É um chamado, né? E aí, quando eu olho para isso que eu estava Você acha que tem falando, um né? chamado para isso? É um chamado nesse sentido, assim, que às vezes, como eu disse, né? A princípio, outras pessoas viram essa possibilidade eu trabalhar com isso do que eu mesmo, entende? Apesar de estar ali, mas e olhando para trás, vendo várias situações, parece ser assim, né, um chamado nesse sentido, porque é algo que estava sempre ali presente, né, recorrente. Tinha algum aluno no estágio, tinha algum aluno no karatê, tinha algum aluno nas aulas de educação física que eu estava lá, então era uma coisa que era presente para mim enquanto essa possibilidade que eu tinha de estar com eles de forma diferenciada. Então, de certa forma, sim, parece um chamado nesse sentido de vocação, de ser esse chamado, né? Assim, né? Uhum, Talvez um pouco da capacidade de entender um pouco mais eles, assim, né? uhum. E você lembra do seu primeiro aluno que você recebeu? Como foi? Assim, você ficou nervosa? Tipo, ansiosa? Eu fiquei extremamente empolgada, na verdade. Eu tive eu estagiava ainda na universidade, eu fazia um estágio extracurricular, que era um estágio de natação. E aí eu tive uma aluna com deficiência auditiva e duas alunas com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E para mim era uma oportunidade de amar também, né? De ser um diferencial para elas, né? De saber que existe ali uma atipicidade, né, um desenvolvimento atípico, que não é o comum, e que isso não quer dizer nem que é inferior nem que é superior, só é diferente. E que era uma oportunidade ali de conhecer mais, de entender mais aquilo, de tentar fazer um pouco de diferença. Assim, para mim foi empolgante. Assim, eu não senti medo. Na verdade, por isso que quando você falou da vocação, né, acho que tem a ver com um pouco disso. Você, então, depois disso, você acha que. Nossa senhora, eu estou misturando as coisas aqui. Eu tenho, né? Deixa eu Não. avisar que o TDAH está batendo aqui. E assim, a gente. Você acabou de dizer, né? Não são piores, não são melhores, né? Que muita gente acha assim que o autista, a pessoa que é autista, né? Muita gente até diz, pegou, né? Tem essa ignorância aí.
Como é, então, dar aula? A gente sabe que não é igual. O Joãozinho vai ter alguma coisa de diferente da Mariazinha. Né? A Maria que vai ter alguma coisa de diferente para o Pedrinho. Existe, quando você pega assim, você nota que eles assimilam mais fácil, enfim, existe alguma situação dessas assim? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, assim, de situações que eles assimilam de forma diferente, de forma mais fácil, com mais dificuldade, é isso? Sim, sim. É porque você tinha falado isso, era até uma pergunta, né? Você falou que não existe esse negócio de melhor ou pior, é diferente. Então, por Entendi. ser diferente, não dá para a gente individualizar, aliás, Uhum, generalizar a conduta. Tem que individualizar. uhum. E o que eu te pergunto é, de uma forma geral, há uma aptidão maior, assim, para o esporte nessas situações assim, pelo que você nota? Entendi. O transtorno do espectro autista, quando fala em espectro, é como se fosse assim uma paleta de cores, né? Então eu tenho verde, mas eu tenho vários tons de verde, né? Que aí vai para o azul. Eu falo do verde porque eu gosto muito de verde, mas só para ter uma ideia, assim, que o espectro ele vai se manifestar de formas diferentes. Então você pode ter uma criança ou um adulto no espectro autista que por causa do hiperfoco dele, ele consiga ser, por exemplo, extremamente bom no futebol, por exemplo. Então ele vai, como ele tem o hiperfoco, né, que é aquele foco direcionado, né, aquilo que chama mais a atenção dele, então ele pode se sobressair naquilo. Ao mesmo tempo, você pode ter um indivíduo com transtorno do espectro autista que tem extrema de alterações motoras e dificuldades para simplesmente a marcha. O que é a marcha? É o nosso caminhar. Então, assim, dentro do espectro, você vai encontrar várias situações diferentes. E o mais importante da intervenção motora, trabalhar com a educação física, trabalhar com a psicomotricidade, né? É olhar para esses indivíduos e ver quais são essas alterações motoras e dar a eles uma melhor qualidade de vida, né? E aí, quando a gente fala alterações motoras, geralmente as pessoas só pensam em déficits ou atrasos, mas não é só isso. Às vezes a criança começou a caminhar muito rápido, por exemplo. É extremamente bom em fazer um movimento específico, sei lá, talvez, vou dar um exemplo, um arremesso. Mas, se você tirar aquela criança ou aquele adulto daquele ambiente, ele vai ter dificuldades. Então, assim, entre aspas, é um gênio em uma coisa, mas tem uma série de dificuldades em outras, mas por se destacar em uma certa situação, a família, os pais, etc., profissionais, acha que não necessita de uma intervenção. Então, respondendo a sua pergunta, são várias situações, né? Então, são situações diferentes, independente se eu tenho uma criança, um aluno de 3 anos com TEA e outro aluno de 3 anos com TEA, é individual. Por isso que é importante a gente fazer avaliação, fazer uma boa avaliação individual do aluno, né? Porque da avaliação a gente vai ter base para fazer um planejamento motor para essa criança ou para esse adulto. E o que mais te gratifica nessa profissão? Atuando nessa área, aliás, não nessa profissão, atuando nessa área.
nessa área. Com certeza ver o desenvolvimento deles, com certeza olhar para quando o aluno começa a praticar o karatê, ou começa, sei lá, a praticar natação, e ele se sente bem ali, né? Um ambiente que ele se sente bem, que ele tem qualidade de vida. Que ele começa a melhorar no dia a dia, que ele se sente bem, não só naquele ambiente, mas aquilo interfere no seu dia a dia, nas outras atividades. É isso que para mim é mais gratificante, né? Ver essa evolução mesmo. Você, por mais que a gente saiba, por exemplo, que não dá, as pessoas tentam estabelecer, novamente, não dá para estabelecer padrão. Alguns, por exemplo, são mais carinhosos, outros não. Mas você já recebeu alguma manifestação de carinho, algum seu que tem o TEA? Eu não entendi a pergunta. Repete, por favor, o final. Cortou aqui. Tá horrível essa internet. Você já recebeu alguma coisa? Ih, olha aí. Ô, louco, bicho. Quem está Riu aqui. Você já recebeu alguma manifestação de carinho assim que te surpreendeu deles? Já que eu sei que tu ganhou no O chocolate. pessoal tem uma ideia, assim, né, que por conta da dificuldade dos neurônios espelhos que existem no transtorno do espectro autista, a pessoa que está no espectro não tem afeto, não tem emoções, que é uma coisa totalmente faz sentido, assim, pelas experiências, assim, não tem. O que existe é uma dificuldade realmente de entender situações e emoções, mas que não é uma questão que não tem um sentimento, né? Então, geralmente, assim, quando eu estou com uma criança, quando eu estou com um aluno, não é uma questão somente de trabalho. Para mim, independente se tem TEA ou não, é uma ligação que eu tenho com aquela pessoa, né? De uma forma que eu consiga interferir na vida daquela pessoa positivamente. Então, eu já tive, assim, crianças no espectro, assim, né? De abraçar e de pular, assim, né? Eles né? Ou adultos também, eu tenho alunas adultas, né? Que Autistas? são alunas, sim. E que, assim, comentam nas minhas publicações e parabenizam e mandam publicação para mim. E, assim, eu sinto que existia um vínculo ali. Não são mais, assim, né? Atualmente minhas alunas, mas existia um vínculo e que eu vejo, assim, o agradecimento, assim, né? Claro, eu não sei tudo, né? Mas com o que eu sei, com o que eu procuro saber mais, eu tento fazer o melhor, assim, né, com eles. E eu percebo esse retorno, né, de forma afetiva também, né? E claro, né, sempre que isso acontece é uma alegria muito grande, né? É como se pensasse, não, poxa, o trabalho, todo o esforço vale a pena, né? Uhum. Nos adultos, onde é mais fácil de encontrar? Nos adultos, em crianças, em mulheres? Onde é mais fácil o diagnóstico? Sim. Então, existe. Pronto, falando, a gente está aqui por causa do mês da conscientização do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Dia 2 é o dia da consciência, né? É o dia mundial, né? Da consciência. Mas a visibilidade para o transtorno do espectro autista é muito pouca.
e é 90%, eu acredito, voltada para as crianças. Se é muito pouco para as crianças, é quase inexistente para os adultos, né? Tanto isso falando tanto em estudos e em outras coisas. E aí, se for, saiu agora em 2023, o último dado, que era uma criança autista dentro do espectro em cada 36, algo assim, se não me engano. E esse número não é... A cada 36 Para cada 36 crianças, uma nasce com transtorno do espectro autista. Desenvolve. E isso vem cada vez mais, né, diminuindo, né? Quanto mais tempo passa, por quê? Porque está tendo mais diagnósticos, né? A pessoa está tendo mais informação. Os profissionais também estão tendo mais informações, porque não é porque uma pessoa é psiquiatra ou psicólogo, etc., que vai entender do transtorno do espectro autista, ele precisa ser especializado na área. E aí, essa informação está sendo mais divulgada, né? E aí tem esse dado, que, se eu não me engano, é um dado brasileiro, e antes tinha um dado que era em relação a meninos e meninas, era uma menina para 4 meninos. Só que também esse dado está sendo questionado. Por quê? Porque a forma que o transtorno do autismo se manifesta em meninas e em mulheres é diferente da forma que se manifesta, né, as características em meninos. E aí, como tinha uma base de conhecimento de características para meninos, então acabava que as meninas não eram diagnosticadas. Isso ainda acontece. Em relação a adultos, não tem como assim, não, tem mais adultos que crianças, não é isso, porque você não se torna autista, você sempre foi autista a vida toda, você pode ser diagnosticado na vida adulta, né? Você passou a vida toda e você não soube o diagnóstico e foi diagnosticado na vida adulta, mas você sempre esteve no transtorno do espectro autista, porque ele não é um transtorno que ele surge depois de um tempo, não, ele sempre está ali, certo? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é no momento que está tendo o desenvolvimento neurológico. Eu respondi? Com certeza, muito bem, por sinal. Até mais do que eu esperava. Juliana, e qual a importância de uma terapia esportiva, seja artes marciais, a ecoterapia, né, que chama, acho que é ecoterapia, enfim. Então, postei um vídeo outro dia falando sobre isso, né? Até um tempo atrás, o transtorno do espectro autista, o que fazia parte da terapia, do acompanhamento, psicoterapia, fonoaudiologia, psiquiatria. Sim. E não era levado em consideração a questão motora. Era deixado como complemento e, olhe lá, como algo em segundo plano. Só que a gente sabe, por vários estudos, artigos, tanto que nos dados americanos, 83% das crianças com transtorno do espectro autista têm alterações motoras, ou seja, é quase 100% dos indivíduos no transtorno do espectro autista têm alterações motoras. Então, isso faz parte também do espectro e tá na base de várias outras situações que os outros profissionais não conseguem ver. Por quê? Simplesmente porque não é porque não querem ou porque não têm capacidade. Não é nada disso, é porque não está na área deles. Então, por exemplo, se eu pego vou dar um exemplo, que minha área é educação física, é psicomotricidade.
Mas vamos olhar a fala, né? Então, eu tenho uma criança que ela não verbaliza, né? E aí, qual seria a terapia, assim? Você, como leigo, assim, o que você diria? Em que sentido? Entendi. Tipo, tem uma criança que não fala, tem uma criança do espectro autista, o que essa criança precisa fazer, que profissional ela precisa ir? Fazer uma fono? Bom, né? Esse é o primeiro olhar, tá bom? Mas vamos supor, essa criança tem dificuldade de falar em situações sociais, um exemplo. Aí você me indicaria qual profissional? Psicólogo. Psicólogo, Psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. psiquiatra. Só que aí a gente esquece de quê? De que toda essa parte do nosso rosto e a própria língua são formados de quê? De músculo. De músculo. Então, se uma criança tem hipotonia, o que é hipotonia, Juliana? É O que é uma hipotonia, Juliano? hipotonia, vamos dizer que é uma, para falar num termo mais acessível, é como se fosse uma frouxidão muscular. Já viu aquela criança que é molinha, que às vezes tem dificuldade de ficar em pé, tem a musculatura mais molinha? Pronto, isso é, explicando o termo leigo, seria hipotonia. E já tem vários estudos dizendo que mais de 50% do transtorno do espectro autista, isso falando especificamente em hipotonia, tem a hipotonia. E aí, se essa criança tem hipotonia, isso vai influenciar na fala dela. Por quê? Porque ela não vai ter uma musculatura bem trabalhada para conseguir falar. E muitas vezes o profissional que não é da área não vai entender isso, não vai associar, não, essa criança não consegue falar, não, pode ter várias questões neurológicas, outras questões, etc. Mas não é uma questão, não vai ser uma questão muscular. Por quê? Porque a pessoa não tem essa visão, porque não tem formação na área, certo? Falta Um outro formação? exemplo. Falta Oi? formação? Você acha que falta formação de um modo geral? Eu acho que falta informação, sim. Falta as pessoas entenderem que o tratamento, que o acompanhamento do transtorno do espectro autista, ele é um sistema integrado e precisa ser multidisciplinar. E a parte motora é essencial, não é algo complementar, é algo essencial. É tanto que já tem alguns estudos querendo colocar dentro dos critérios do diagnóstico a questão motora. Então, é algo que precisa ser trabalhado de forma essencial e não complementar. Um outro exemplo que eu posso dar em relação a isso que eu falei, por exemplo, se fala muito da concentração das crianças e de adultos com transtorno do espectro autista. Então, você pega a criança está sentada, você pede para ela se concentrar em algo. E aí a criança não olha para aquilo, ela olha para baixo. E aí o que é que se pensa? O que é que você pensaria? Não, essa criança precisa ir para qual profissional? Ela não está se concentrando. Qual profissional? Por exemplo. Tipo eu agora. Tipo você. Então, assim, o que é que pode acontecer? Claro que isso, eu estou falando aqui de exemplos que tem a questão motora envolvida, né? Então, a criança, o que é que se pensa primeiro? Não, a criança não está conseguindo prestar atenção. Ela não quer prestar atenção, ela está envolvida com outras coisas, ela pode estar aqui, né, olhando. Mas tem uma outra questão. Você está aí? Tô. O que é que não passa pela cabeça também? O que é que não passa pelo olhar do profissional? Essa criança, esse indivíduo, ela está conseguindo levantar o pescoço? Ela está conseguindo se manter estável? Ou ela está aqui olhando para o lado, para o outro, porque ela não está conseguindo
levantar esse olhar, ela não está conseguindo se manter em postura, ela está se esforçando muito para manter a postura dela. Isso são questões de tônus muscular, são questões de força muscular. Então, muitas vezes você pensa, a criança está aqui se balançando, ou tendo alguma estereotipia, ou olhando para baixo, não está olhando para onde eu estou pedindo, mas você não pensa que aquilo pode ser uma disfunção motora, uma disfunção muscular. Então, se essa pessoa não tem o tônus bem trabalhado, essa pessoa não consegue, esse indivíduo, essa criança, não vai conseguir se manter estável para olhar para onde você está pedindo. Ela vai olhar um pouquinho e vai cansar, mas não é porque ela está sem concentração, é porque ela não consegue manter o corpo estável. Por mais que ela queira, né? Também. Por mais que ela queira. Então, são outras visões, outros olhares que você precisa ter com aquela dificuldade que a criança está tendo e sair um pouco da caixinha dessas terapias básicas, não dizendo que não é importante, mas também são importantes, assim como a intervenção motora. E olhar para a criança e ver o que a criança está precisando mais. O que ela está precisando mais? Da psicoterapia? Legal. Ela está precisando mais da fonoaudiologia, legal, da psiquiatria, da intervenção medicamentosa, legal, da intervenção motora, legal. Na verdade, se precisa dessa intervenção multidisciplinar. Mas vai ter uma área que a criança precisa ter um foco maior. E fazendo avaliação e tendo esse olhar que não existe somente uma ou duas formas de intervenção, existem várias outras formas de intervenção, a gente consegue dar mais possibilidades para esse indivíduo. Uhum. E o fato de você trabalhar nessa área, as pessoas aí, eu imagino que Arapiraca não seja uma cidade tão grande quanto São Paulo, por exemplo, até Maceió, que é aí no teu estado. Cadê? Era para ter aqui, hein, filhão? O Wikipédia tá vacilando aqui na informação de habitantes. São 230 mil. 230 mil não é uma cidade tão grande. Você nota que nesses lugares, assim, aliás, de um modo todo, as pessoas precisam se conscientizar. Parece que existe o Abril Azul, enfim. Mas só o Abril Azul não adianta. Você encontra, por onde assim você passa, né, no seu dia a dia, ainda uma falta de conhecimento ou ignorância sobre o tema? Com certeza. Na verdade, é difícil você encontrar pessoas que tenham consciência, conhecimento sobre o tema, entendeu? Uhum. Realmente essa questão da informação, de também se colocar um pouco no lugar do outro, né? Porque quando a gente não vive algo, a gente acaba deixando de lado. Abriu azul, legal, mas eu não estou no espectro autista, eu não tenho filho no espectro autista, eu não tenho sobrinho no espectro autista, então, eu olho assim, legal, deixa para lá. Mas a partir do momento que a gente coloca, se fosse meu filho, né? Se fosse meu sobrinho, se fosse eu, né? Aí a gente consegue procurar mais informação, consegue se importar mais, né? Uhum. E isso não é só em relação às pessoas que são de fora da área, isso também é em relação às pessoas dentro da área, né? Falta informação das pessoas dentro da área mesmo, terapêutica. Dentro da área. Por falta de informação, porque não é divulgado, falta informação também por falta de vontade das pessoas? Eu acredito que é um conjunto de várias coisas, né? Primeiro que até pouco tempo atrás não tinha tantos estudos assim, né? A gente não ouvia muito falar, e aí quando você agora está tendo mais informações sobre transtorno do espectro autista, pessoas estão sendo mais diagnosticadas, e aí chega uma ou outra pessoa para dizer assim, não, tá virando moda.
né? Então, é uma falta de... Eu já ouvi isso, né? Dá vontade de É dar uma uns tapas falta em pessoa de, dessa, mas tudo bem. de consciência mesmo, assim, né? De compreensão do outro tão grande que a pessoa nem tenta entender o que é e já diz que está virando moda, assim, né? É. E por que está tendo um aumento? Porque está tendo mais informação, né? Uhum. É, E vem cá, tu já foi reconhecida por algum aluno teu assim, assim, numa situação, foi ali em Arapiraca, tomar um sorvete, vou no shopping, vou, sei lá, tomar um açaí, né? Já que você gosta tanto de açaí, gente, ela gosta de açaí. Tipo assim, tá lá e diz, olha, te ajuda, até tipo alguma manifestação de carinho dele. sempre tem, né? Quem é professor sabe que professor, assim, é conhecido em todo lugar, né? Você não pode ir na esquina, você vai encontrar um aluno, assim, é bem comum mesmo, assim, sabe? Eu acho que é uma realidade de professores, assim. Eu, eu só sinto mais, assim, quando eu não. Quando eu trabalhava em escola, que eram muitos alunos, assim, né? E a nossa capacidade humana não consegue muito, assim, né? Lembrar de cada um, né? E aí você passa anos, a criança já tá um homem, né? Uma moça. E aí, para você lembrar e falar, oh, tia, professora, né? Por isso que eu Passou acho que tu pra tá escondendo a gente idade, né? Tu sabe disso. responder da idade, né? Fala assim, parece que a pessoa. Mas assim, para uma criança, pré-adolescente, adolescente, 2, 3 anos é muito tempo. Você viu uma criança hoje ver daqui a 2 anos, 3 anos, não é mais uma criança, né? Já mudou muito. Algum desses que você encontra, assim, tem o Té, Que eu encontro, tem esse, por exemplo, que eu falei que já foram minhas alunas. Tem também do Karatê, que já foi meu aluno. Agora, claro, eles têm a forma deles de se comunicar, né? Então, você não vai esperar que uma criança, que um adolescente, hoje, esses, no caso, né? Esses eventos que eu estou dando, eles já não são mais crianças, né? Mas eles vão ter a forma deles, né, de se comunicar. Você não vai esperar que um adolescente com transtorno do espectro autista, alguns, né, que ele vá, se levante, faça festa, ele abrace, não é assim, né? Mas se você não, não. para compreender, você vê neles, assim, né, que existe, assim, um carinho, né? Claro, eu quero ter mais oportunidade de ter mais, de conhecer mais alunos, já de ter mais alunos, eu quero ter essa oportunidade, né? Uhum. Mas esse que eu já tive a oportunidade de ter, assim, quando eu encontro, é uma alegria. Então, para mim, e realmente espero que seja para eles, assim, da forma dele, né, de falar, de se comunicar, né? Você já deu aula, você falou que deu aula em escola, é pública ou particular? Já dei aula em escola pública e particular também. Já teve alunos também, autistas, com TEA, que... Uhum. Como É, que na é realidade, lidar... Fala, pode falar. na realidade da escola é diferente da realidade é, da escola particular de karatê, né, ou dos atendimentos individualizados, né, é um trabalho diferenciado, né, na escola é um pouco mais difícil nesse sentido, porque você tem vários alunos, né, geralmente aquele aluno ele vai ter um que chama de AT, né, acompanhante terapêutico, se eu não me engano, o termo é esse, e você não vai conseguir muito dar a atenção, né, necessária, né? Uhum. E Mas você, as experiências que eu tive mais foram com o transtorno do espectro autista, foram fora do ambiente escolar, foram em uhum. outros ambientes, como ambiente da natação, ambiente de intervenção motora, ambiente do karatê. E você
teve algum tipo que demandar uma atenção especial, teve que, enfim, viu algum comportamento das outras crianças que até ensejassem assim, ensejado por essa ignorância de não ter uma conscientização certa, de não ter as informações certas, sabe? Aquele tipo de bullying um pouco desagradável. Quando a criança tem algum comportamento mais atípico, vamos dizer assim, que não é comum na comunicação social, comum, tem alguma estereotipia, mas assim, claro que para as outras crianças, até os adultos, né, aquilo vai chamar uma atenção, né, e vai gerar uma reação, né. Essa reação pode ser uma reação de acolhimento, pode ser uma reação de julgamento. Eu já vi situações de acolhimento, mas também de afastamento, né. Então as crianças acham estranho, porque ninguém chegou para elas para explicar que existe uma outra realidade, existe outros comportamentos, né. Então a criança, naturalmente, ela vai achar estranho, né. Mas também já teve situações de acolhimento, né, onde a criança vê que existe, né, uma diferença ali, né, existe comportamento e acolhe, né, e tenta se aproximar e tenta acolher, né. Então existe essas realidades, né. E aí o que é que vem por trás disso, não sei, é um conjunto, né, da criação, né, do que os pais acreditam, o que aquela criança já teve de informação ou não teve, e algo particular, individual, que eu acho que é o próprio, algo mais interno mesmo. Uhum. Juliana, a gente recebeu apenas uma única pergunta aqui da Sueli, que sempre acompanha. Acho que hoje ela não está aí, não. Ju, aí, já. Em meio a tantas suspeitas, diagnósticos errados, visões distorcidas, como você aconselharia ela a contribuir melhor com alguém que tem o TEA e fala alguma coisa que eu não consigo ler aqui? Mas é isso. Tá. Como eu aconselharia a contribuir melhor com alguém Alguém que que tem, tem tem um transtorno. a primeira coisa é a compreensão e o acolhimento, né? Compreensão e acolhimento. Depois dessa questão de diagnóstico, de não diagnóstico, é muito importante procurar profissionais realmente qualificados, né? Questão de diagnóstico, quem diagnostica o transtorno do espectro autista, o psiquiatra, o neurologista, o neuropsicólogo faz avaliações, mas quem diagnostica é o psiquiatra e o neurologista. É importante procurar um profissional qualificado. Se a busca do diagnóstico é importante para esse indivíduo, se saber é importante, porque dá uma outra visão, até a própria acolhimento da própria pessoa mesmo. Não, eu tenho tais e tais qualidades, eu tenho tais e tais dificuldades, mas existe um motivo para isso, um motivo, né? Então, primeira coisa, acolha essa pessoa, né? E procure informações, porque quanto mais informações você tiver, mais você vai poder ajudar, mais você vai poder contribuir. Sem ter informações embasadas, vai ser mais difícil, porque você não vai compreender. Às vezes a pessoa tem uma atitude, ou fala algo, ou age de uma forma, e às vezes tem a ver com as características, né? Mas às vezes são tão sutis e, e até para os próprios profissionais às vezes é difícil de entender. Então, assim, quanto mais estudar sobre, mais você vai poder contribuir. Sem você ter informação sobre, vai ser mais difícil. Então, acolha e procure estudar sobre, procure conhecimento, né? Acolha e procurar conhecimento. Juliana. 1 hora aí já, quase. 1 hora não, 50 minutos. Né? Isso é exagero meu também.
Eu ia perguntar alguma coisa aqui, não lembro mais o que era. Você teve um episódio aqui com a colega nossa de movimento. Não quer saber por que a gente é colega de movimento, não é porque a gente é do mundo do crime, não, viu? É porque a gente pertence à mesma comunidade da igreja. Que eu perguntei para ela, para Marcela, ui, Vinícius, rapaz. Grande Vinícius. Quanto tempo, hein, Vinícius? Caraca, velho. Que bom, que bom. Não, que bom que você está aqui. Que bom. Obrigado pela presença, Vinícius. Vou destacar um comentário aqui, né? Porque... Tá, Deus te abençoe também, meu amigo. Mas qual seria o conceito dela quando a luz se apagasse? Enfim. Encerrar Como... que ela. Repita. Eu. Não, então, eu Cortou. perguntei a Marcela o que ela consideraria. Não, não tem não. O que ela consideraria como missão cumprida. Para alguém que trabalha nessa área, para alguém, como a gente já falou, que tem que conscientizar, que tem que vencer o preconceito, né? Que, enfim, isso deve. Beleza, Vinícius. Você quer, só um parênteses, você quer que eu mostre a ela a pergunta? Só me responde aí depois. Meu amigo está falando aqui nos comentários. Como seria para alguém assim? Qual seria esse conceito de missão cumprida para você que tem que vencer todos esses desafios? Você fechou assim e vai lá encontrar um Deus, dizem que passa o filme da vida, né? A gente não sabe como é. Tu vai falar assim, poxa, deu certo. Qual o teu conceito de missão cumprida para isso? Posso dizer que passa o filme mesmo, mas. É isso, Leandro. Tu não Ah, foi lá e missão voltou, não, né? cumprida. Tô com medo de ti. Gente, eu tô doente, tá? Por isso que eu tô aqui tossindo e etc. Enfim, desculpa. Missão cumprida para mim é contribuir o mínimo que seja de forma positiva, interferir o mínimo que seja de forma positiva. Eu não quero ser alguém que passou pela vida dessas pessoas e colocou algo negativo. Eu quero ser alguém que passou pela vida dessas pessoas e colocou algo positivo. Pode ser 0,001%, mas que seja algo positivo e não negativo. Você acha que falta essa conscientização é um pouco, esse acolher também é um pouco, talvez, o que a gente tem aprendido de ver Jesus abandonado no outro? É, tudo que é diferente da gente é um desafio, né? E tudo que gera um pouco mais de dificuldade, né? É Jesus abandonado, né? Quando a gente olha para o outro e vê aquele desafio que para algumas pessoas olhar para pessoas que têm transtorno do espectro autista, para algumas pessoas ter um filho, ou ter um familiar, ou ter uma dificuldade, simplesmente porque é algo diferente. Não por ser algo que é negativo, mas simplesmente porque para essas pessoas é diferente, para essas pessoas é algo novo. Então as pessoas têm medo do que é diferente, né? Que não precisa ter, é só uma forma diferente de se relacionar com o mundo, né? Que essas pessoas têm de se relacionar com o mundo. E, então, olhar para essa diferença, né? Para aquilo que é diferente da gente, olhar com esse amor, né? Amando o que é diferente, até aquilo não ser tão diferente assim, até aquilo se tornar mais familiar, né?
e se tornar o Jesus ressuscitado, né? Passado Jesus fazer esse processo, né? De olhar o mais Jesus abandonado, mas se tornar no Jesus ressuscitado, né? Aquele que sou eu também, né? Aquele outro que também sou eu. Né? Uhum. E você tem planos para o futuro dentro dessa área? Eu quero estudar. Estudar, conhecer mais, o máximo que eu puder para poder ajudar mais, poder contribuir mais com o meu trabalho. Né? Pode ser no mestrado, pode ser na especialização, pode ser com uma criança, cada criança ou adulto que vem, que chega, é uma formação nova, né? Porque são únicos, né? Então, estudar e aprender mais, assim, o meu objetivo. O Vinícius, Juliana, me mandou um testemunho, ele também faz karatê. Vinícius, fala aqui depois, se você tiver aí a sua faixa. Eu acho que a última vez que eu tive com ele era verde. Tem uns 6 anos que eu não vejo. Desde 5, 6 anos. Ele mandou um testemunho aqui, interessante, sobre a convivência, enfim. Né? Ele viu também. Vamos lá. Também não ouvi ainda não, né? Mas ele disse que é legal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professora Juliana. Estou acompanhando aí a entrevista, né, sobre o tema e gostaria de parabenizar aí o trabalho de ambos, em especial da professora Juliana. Eu também sou um praticante de karatê, eu sou faixa preta de karatê, mas eu não sou professor de karatê, não sou formado em educação física, mas ao longo desses anos que eu tenho de treino, eu já treinei com crianças, adolescentes que possuíam autismo, possuíam algum tipo de desafio, né, a ser superado, e eu vejo o karatê como um instrumento de transformação social. Um dojo de karatê é um ambiente muito inclusivo e o karatê ele traz inúmeros benefícios, né, aos praticantes. Eu já vi testemunho de pais de alunos que relataram melhoria na qualidade de vida da criança depois que ela iniciou a prática de karatê, né? E eu imagino que isso seja muito gratificante para o professor, né? Para a pessoa que está ali contribuindo positivamente na vida dessa criança, desse adolescente. Então eu fico muito feliz que existam pessoas com essa iniciativa, esse cuidado, e o que eu desejo é que Jesus abençoe muito aí o trabalho de vocês, o trabalho da professora. A gente está levando essa arte para frente, né? E é isso, viu, meu amigo? Um grande abraço para você, um grande abraço para a professora aí. E aí? Boa noite, Vinícius. Muito obrigada, assim, pela sua colocação, né? Pela sua experiência. Por estar escutando, né? Assim, a gente. E realmente é isso, assim, né? No dojo, quando a gente está treinando, quando a gente está ali fazendo um exercício, fazendo uma atividade, quem já treinou, quem treina karatê sabe, né? É um ambiente diferente, é um ambiente que traz essa questão do respeito muito forte, né? E o que se deve, né? O que está na teoria, né? E que deve ser colocado em prática é que no momento que você entra no tatame, ali todos são iguais, têm a importância no mesmo nível, né, no mesmo tamanho, independente se é adulto, criança, policial, professor, se tem transtorno do espectro autista, se é atípico, se é atípico, se tem TDAH, se tem qualquer outro tipo de desenvolvimento atípico, ou profissão, ou nível de estudo, nível escolar.
E é isso que se espera para um dojo, que é um ambiente de treino, essa igualdade nesse sentido, né, de tratamento e de desenvolvimento, né? Então, além das questões físicas e motoras, né, que o karatê traz de forma muito, de forma muito forte, né? Tem essas outras questões. E muito obrigada, assim, né, pela sua colocação, né? O karatê em si, não só o karatê, mas as artes marciais de forma geral para o transtorno do espectro autista, traz uma tranquilidade, por quê? Porque uma das características do transtorno do espectro autista são o planejamento, né? Você saber o que vai acontecer. Então, nas aulas de karatê existe um certo tipo de ritual, né? Que a gente tem, né? De cumprimentar, né? De começar a aula com aquecimento, de fazer, cumprimentar os colegas. Então, isso dá um certo conforto para quem tem o transtorno do espectro autista, porque sabe o que vai acontecer. E também em relação aos movimentos, porque para ter uma eficiência no movimento e um desenvolvimento físico adequado e desenvolvimento da técnica adequado, é necessário repetição. Então, a repetição também dá um conforto para quem está dentro do transtorno do espectro autista, por conta dessa característica, né? Então, são algumas características das artes marciais que se adequam muito bem ao desenvolvimento, né, e à aprendizagem de quem está no espectro autista, né? Bom, 1 hora de papo, eu achei que a gente ia levar nem 20 minutos. Assim, a gente já se conhece, a gente já trocou várias experiências sobre isso. Quando eu tive a ideia, a primeira pessoa, você sabe por quê, que eu pensei em chamar, né, para falar, foi você. Veio a Liliane, eu não sei se o Vinícius lembra da Liliane lá da São Judas, Vinícius, ela tá aí, tá? Vinícius, aliás, deixa, se inscreve no canal, né, quebra esse galho pra gente. Também tem a Lili, na semana retrasada, se eu não me engano, episódio gravado. E a Juliana, que já esteve aqui com a gente novamente. Vamos olhar aí que tem um episódio da Juliana contando um pouquinho mais sobre a Juliana pra gente. Vou encerrar então. Eu queria te agradecer mais uma vez, né? Te lembrar que tu pode me mandar um açaí, alguma coisa, um ovo de Páscoa. Brincadeira. Enfim, Ju. Obrigado. Eu que agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade, né, de estar falando de um tema que é tão importante, né, a gente não passar despercebido nesse mês, mas não só no mês, no ano todo, né, que não seja uma coisa que a gente lembra só no mês de abril, no dia 2 de abril, mas que isso faça parte do nosso dia a dia, né, que aquele que passa ao nosso lado também é autista, também está no transtorno do espectro autista, né, e tem características específicas, né, que a gente pode ajudar a essa pessoa a ter uma qualidade de vida, né. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né, de falar E, um pouquinho que eu sei, né, aqui. e é bom lembrar que podem, né? Todo mundo pode, novamente falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode. Existem médicos, né? Que, para quem não sabe, a série The Good Doctor é baseada em um fato real. Existem padres já ordenados também, né? Existem jogadores de futebol famosos, que a gente não vai levantar aqui porque, enfim, existe um monte de gente, né? Então, porra, para que para que esse tipo de coisa, né? Não adianta só o abril ser azul, né? O ano todo tem que ser azul. Aliás, o ano todo tem que ser azul, tem que ser amarelo, tem que ser, enfim, rosa. Juliana, então, obrigado. Oi? Tem que ser a cor, né, daquela necessidade que passa ao nosso lado, né?
do arco-íris, né? No caso, são todas as cores. Juliana, obrigado pela presença. Obrigado, Vinícius, também. Obrigado aí quem assistiu, quem for ver. Se você estiver me ouvindo agora, em um dia um pouco mais distante, colabora, deixa o teu... Ai, gente, eu esqueci agora. Deixa o teu like, deixa o teu apoio aí, se inscreve, né? Não é algo que se leve para enfim, para ganhar dinheiro, nada. A intenção aqui é informar, formar talvez, né? Ajudar a galera a trilhar esse caminho até o céu. Eu vou então finalizar, né? Como eu sei que ela é uma pessoa tímida, que ela, muitas vezes, quando a gente está rezando o texto, ela pede para ficar quietinha no canto dela, mas ela vai passar uma vergonha. Volte. Não se Cortou, não entendi não. Só entendi até a parte que eu ia passar uma... Eu queria te pedir. Tá horrível a internet aqui. Eu queria mandar um abraço, claro, né, para o técnico da Claro, que não deve estar fazendo nada agora, está querendo me boicotar, mas enfim. Queria agradecer a você, mais uma vez, como eu falei, fazer você passar uma vergonha e te pedir, Juliana, que você... a gente está na 8ª temporada, porque tem muita coisa aqui, né, gente? Então, vocês têm que... Estamos aqui no 9º ou no 10º? Acho que no 10º episódio. Eu não estou achando aqui, tá? Então, eu não vou procurar agora, não. Mas, enfim. Pedir que você termine com oração. Afinal de contas, né? Sério. E dizer também que parar com esse negócio de achar que autista é tudo enjoado, é tudo mal-humorado, porque não é não, gente. Tá? O povo coloca um monte de estereótipos, né? As pessoas, né, colocam vários estereótipos, né? Todo mundo é enjoado de vez em quando, né? Parar de dizer que só uma parte é enjoada, né? Né, Juliana? Tem que fazer oração mesmo. Pai Nosso e Ave Maria. Vamos rezar o Ave Maria, então, né, por esse mês, por todas as pessoas que trabalham nessa área, né, para que as pessoas também se conscientizem e deixem de ser um pouco mais ignorantes. Vamos lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito Vós sois entre vós, as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade. Rogai por nós. É isso, gente. Um grande abraço, um grande beijo para quem ouviu. Curtam, compartilhem. Vai no banheiro, liga aqui. Caixinha de som Bluetooth dá para fazer, né, irmão? Vai pra feira, liga aqui. Bota o fone do ouvido, tiazinha. Vai limpar a casa ou lavar a louça. Eu digo mesmo. Um grande abraço. Opa, até amanhã. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.